Convido os irmãos para nós fazermos uso da palavra de Deus, abrirmos juntos no livro de Cantares de Salomão, aproveitando que nós falamos um pouco ontem. Abra no capítulo 4, Cantares capítulo 4, ou Cântico dos Cânticos, né? A partir do verso 12. Vamos fazer uma breve reflexão aqui nessa noite. Cantares capítulo 4, verso 12 em diante. Amém? Vamos ler então a santa, bendita e eterna palavra de Deus. Diz assim: jardim fechado és minha irmã, minha esposa, manancial fechado, uma fonte selada. Tuas palavras são um pomar de romãs, com frutos agradáveis, cipreste com nardo, o nardo e o açafrão, o cálamo e a canela, com todas as árvores de incenso e a mirra e aloés, com todas as principais especiarias. Uma fonte de jardim, uma fonte de águas vivas e córregos do Líbano. Desperta-te, ó vento do norte, e vento do sul. Assopra sobre o meu jardim, para que destile os seus aromas, que o meu amado entre em seu jardim e coma os seus frutos agradáveis. Podemos dizer amém? Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Vou ser bem sucinto. Ontem nós falamos um pouco aqui sobre uma passagem nesse livro, especificamente no capítulo 2 ontem. E nós já demos uma introdução ontem explicando o que significa esse livro poético, sapiencial, de sabedoria. E Salomão escreveu ele ainda na sua mocidade, quando ele tinha aproximadamente entre 18 até 25 anos. Então, é um livro muito profundo, né? Tem muitas coisas aqui que a gente poderia falar sobre o relacionamento dele com a sua noiva fiel, a mulher que ele amou, a Sulamita, que era uma mulher que não fazia parte do povo de Israel, mas que depois ela conhece ele por ocasião de uma das visitas que ele faz numa das suas vinhas, e ele ama essa mulher quando ele a vê, e se torna aqui todas essas passagens, toda essa narrativa que nós vemos aqui no livro de Cantares, mostra o relacionamento de Salomão com a sua noiva, a Sulamita. A palavra Sulamita significa aquela que possui a paz, porque Sulamita é a versão feminina de Salomão. Salomão significa aquele que tem a paz, porque Salomão vem da palavra paz, shalom, hebraica, né? Então nós encontramos muitas coisas aqui, aspectos proféticos, tipológicos, poéticos. É um livro extremamente rico. E nessa noite eu quero fazer uma meditação com os irmãos aqui um pouco sobre a palavra jardim que nós encontramos aqui, que é a palavra gan do hebraico. A palavra jardim aparece na Bíblia, em muitos textos da Bíblia. Já começa lá no Antigo Testamento, no início do Antigo Testamento, no livro do Gênesis, aparece a palavra lá, jardim do Éden. A palavra gan, né? Jardim. E nós encontramos essa palavra jardim muitas vezes na Bíblia e aqui também no livro de Cantares. Só que o conceito que nós temos de jardim, os irmãos já sabem qual é. É uma plantação de flores, um gramado, mas o conceito que a Bíblia traz é um pouco diferente. Tem flores também, mas o jardim que a Bíblia revela, o conceito que a Bíblia tem de jardim, é uma plantação de árvores, um bosque. Como aquele jardim lá, o Éden, que tinha toda a espécie de plantas, de árvores,
e de flores também. Então nós encontramos aqui uma palavra de que a esposa e o esposo estão falando um para o outro. Primeiro nós encontramos ele falando no verso 12: jardim fechado. E esse jardim fechado, segundo a Bíblia mostra, ele é cercado com uma cerca viva, que no mundo espiritual tipifica os anjos. Então essa esposa, se ela, partindo de um pressuposto que ela representa a igreja do Senhor, a sua noiva, nós vemos que ele diz: minha esposa, minha irmã. Eu já ensinei aqui os irmãos várias vezes, quando nós tivemos encontro de casal, que uma mulher e um homem, quando eles são crentes, cristãos, antes que a mulher seja esposa ou o marido seja marido, primeiramente nós somos irmãos em Cristo. Por isso precisa haver um respeito extremo, né? Pelo marido, pela esposa, e quase não existe isso mais hoje. Os casamentos estão banalizados, não está existindo mais esse respeito. Então ele diz assim: minha irmã, depois ele diz minha esposa, manancial fechado, fonte selada, guardada. O que é um selo? É algo que nós verificamos que tem autenticidade. Os irmãos já experimentaram colocar uma carta no correio? Hoje quase não se manda mais cartas, porque com o advento da internet se manda WhatsApp, né? Se manda posts no Facebook, Instagram, todas essas coisas, e também torpedos. Quase não se envia nem cartões de Natal mais, né? Mas os irmãos já tentaram ir até o correio, colocar uma carta lá e mandar ela sem selo? Será que ela vai? Por que será, hein? Porque o selo é um sinal de autenticidade. Ao selar alguma coisa, como um documento autenticado no cartório, aquele documento é autêntico. Então, quando ele está dizendo manancial fechado, fonte selada, significa que essa esposa, ela se guarda para o seu marido e que ela é autêntica. Por isso que eu percebi aqui nesse verso 12, primeira coisa, irmão, se é um jardim fechado, na igreja precisa ter regras, precisa ter proteção. E o que protege a igreja? É o ensinamento da Escritura Sagrada, é o regimento interno da igreja, são as regras que existem. Tem pessoas que dizem assim: eu não gosto de ir à igreja porque tem muitas regras. Mas ninguém pode viver dissolutamente sem regras. Existem regras no trânsito, existem regras na escola, existem regras no trabalho, existem regras que as pessoas vivem violando, né? Tudo isso que a gente vê aqui na avenida são violações de regra, porque o trânsito não autoriza esse tipo de coisa aí. Existem leis, irmãos, eu vou dizer para vocês aqui nessa noite: se a igreja fizer um barulho aqui, acima de 90 decibéis, a igreja é lacrada pelas autoridades. Eu já vi acontecer isso muitas vezes. Lá em Araçatuba, a igreja não foi lacrada porque se fez um trabalho de revestimento acústico lá, isolou a igreja, senão a igreja teria sido lacrada, porque as pessoas estavam reclamando de barulho. E eu fico pensando, como que não há alguém que venha coibir esse tipo de barulho aí na rua? Como que as autoridades não tomam uma atitude? Porque logo nós podemos presumir que quando é para a igreja, é 2 pesos e 2 medidas, nós vemos. Aí fora, o mundo quebra as regras. A igreja não pode quebrar as regras. E, sobretudo, quando nós falamos de questões de proteção, a igreja é um lugar de proteção. A igreja é um jardim fechado. Sabe por quê? Porque ela tem uma cerca viva que protege. Os anjos estão protegendo constantemente o povo de Deus. E todas as vezes que nós ensinamos a palavra de Deus, você sabia que aquilo que é ensinado na palavra de Deus são proteções que nós recebemos para nós termos segurança? Os irmãos já viram uma empresa como ela usa equipamentos de segurança para que não aconteça acidentes de trabalho? A Bíblia também está repleta de equipamentos de segurança, proteções, muros de proteção para nós
para que nós sejamos protegidos. E quando a Bíblia nos corrige, nos admoesta, nos mostra o caminho, é porque Deus está preocupado com a nossa segurança. Está lá no Salmo 121, ele diz que o Senhor é a nossa sombra, a nossa direita. Você já viu como a sombra nos segue aonde nós vamos? É assim que o Senhor está próximo de nós. E ele diz lá, o salmista, que ele não deixará o teu pé vacilar. Significa isso daqui proteção, vontade diretiva de Deus. Deus nos mostra a direção através da sua palavra, porque Ele tem cuidado e zelo para com o seu povo, para com a sua igreja. Por isso, uma das coisas que tem na igreja são regimentos, são proteções, são regras, porque o Senhor se preocupa com a sua igreja. Ele diz também que ela é um manancial. Na igreja do Senhor, isso é repetido depois no verso 15. Na igreja do Senhor tem que ter manancial, águas vivas, águas que fluem. A palavra de Deus tipifica as águas. Jesus falou, como o evangelho que escreveu João é o evangelho considerado o evangelho das águas. Vai aparecer a palavra água e águas em todos os capítulos quase do evangelho que escreveu João. E ele fala lá que a pessoa que ela conhece a Deus, aquele que pratica as palavras de Deus, aquele que busca a Deus, é como um manancial que faz ele saltar para a vida eterna com Deus. Rios de água viva, Jesus diz, fluirão daqueles que temem ao Senhor, que servem a Ele, que estão com o Senhor. Então, a igreja não pode ser uma igreja de águas paradas, ela precisa ter um manancial. A palavra de Deus todos os dias, sendo ensinada, sendo profetizada, nos trazendo instruções. Um culto como esse, nós recebemos instrução do Senhor, através da palavra de Deus, despertamento, ficamos vigilantes, e nós recebendo essa instrução, nós estamos prontos para enfrentar as dificuldades aí fora, à luz dessa palavra que é viva, fonte selada. A igreja se preserva, a igreja se guarda, a igreja é noiva fiel, como uma noiva que se preserva para o dia do casamento, para o seu noivo. A igreja imaculada, pura, redimida, lavada, remida pelo sangue de Jesus, ela é pura para encontrar-se com o seu noivo no dia do arrebatamento. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando aqui nessa noite. Olha o verso 13: tuas plantas são um pomar de romãs. Esse jardim, como eu disse, ele tem árvores, tem flores, mas tem árvores, tem plantação de frutas. Pomar, né? É uma plantação. Pomar não é o coletivo de frutas? Então olha aqui, frutos agradáveis, ciprestes, romãs. E ele diz também com nardo. O verso 14, o nardo, o açafrão, o cálamo, a canela, com todas as árvores de incenso, a mirra e o aloés, com todas as principais especiarias. A igreja do Senhor, ela tem frutos que está relacionado com caráter, mas ela também tem frutos que estão relacionados com aquilo que ela faz no dia a dia, para a expansão e crescimento do reino de Deus. São pessoas, almas que são arrebanhadas, são trazidas aos pés do Senhor, para que possam ser transformadas pelo poder do Evangelho. E tem especiarias. Você sabia que tem um lugar na Bíblia, chamado Gileade, que era um lugar onde tinha muitas árvores aromáticas, muitas especiarias, e os viajantes iam de longe para buscar essas especiarias, e ali tinha 3 coisas também em Gileade, inclusive é citado aqui no livro de Cantares, 3 coisas que havia em Gileade que não pode faltar na igreja. Primeiro, homens de coragem. Quando eu falo homens, estou falando de mulheres também, porque Deus não trabalha com covarde. Isso daqui é um princípio. Deus não trabalha com pessoas que são covardes. Deus trabalha com pessoas que têm coragem. Coragem para colocar a mão no arado, coragem para realizar a obra de Deus, coragem para tomar decisões, coragem para trazer pessoas aos pés do Senhor, coragem para mostrar que a palavra de Deus é viva e eficaz, coragem para dizer, para fazer defesa do Evangelho, coragem para dizer para as pessoas: há uma esperança, há uma resposta, há uma salvação, está fundamentada em Jesus Cristo. Você tem coragem de dizer isso aí fora? Nesse mundo que nós estamos vivendo hoje? Hoje eu estava ali em frente de casa,
jogando uma água no carro, eu fiquei abismado de ouvir algumas adolescentes, inclusive algumas que já até frequentaram aqui, o tipo de palavreado que elas estavam utilizando. As palavras que elas estavam proferindo ali, próximo à minha calçada ali, eu fiquei abismado. E eu pensei, o que vai acontecer com essa geração daqui 10 anos? Elas devem ouvir isso em algum lugar, ou na escola, ou dentro de casa. Porque o ser humano é fruto daquilo que ele ouve e daquilo que ele vê. As crianças são frutos daquilo que elas ouvem e daquilo que elas visualizam. Então aquelas crianças lá são adolescentes, crianças, já estão no caminho errado. Os pais não estão percebendo. E quando eles perceberem, as crianças já estão no abismo. Porque estavam ali, acho que em 3 ou 4, falando coisas que até eu duvidei. Deus não duvida porque ele nunca é pego de surpresa. Mas eu duvidei. Porque é coisa terrível. E eu fiquei pensando, onde estão os pais? E já frequentaram a igreja aqui. Sabe que um dia, uma dessas meninas, ela chorou de frente lá à casa dela e disse, pai, vamos para a igreja. Por que o senhor não vai para a igreja? Fala para mim. Por que o senhor não quer ir para a igreja, pai? E ele não respondeu para aquela criança. E hoje eu fiquei ouvindo o que aquela menina estava falando ali com outras crianças. E eu fiquei pensando, meu Deus, que tristeza que esse mundo está. Mas na igreja do Senhor existem especiarias, existe o fruto, existe o cheiro suave de Cristo que precisa pairar dentro da igreja, e as pessoas precisam ser atraídas pelo bom perfume de Cristo. Glória a Deus. Outra coisa que existia em Gileade, que não pode faltar na igreja, rebanho de qualidade. As ovelhas de Gileade davam cria a ovelhas gêmeas, e elas eram brancas como a lã branca, e não havia nenhuma mescla de nada, nem um fiozinho, uma lã preta ou de outra cor. E quando os mercadores iam comprar, eles sabiam que aquelas ovelhas eram de Gileade pela qualidade que elas tinham da sua lã, brancas. E o rebanho que serve ao Senhor precisa ter qualidade, fidelidade, palavra, honrar sua palavra, né? Ter compromisso com as coisas de Deus, com os cultos, com os trabalhos da igreja. Rebanho de qualidade. Observem, mais uma coisa que tinha lá em Gileade, estou falando de Jardim, mas abriu essa vertente aqui. Lá em Gileade também tinha bálsamo de Gileade, que era um bálsamo que se curava feridas. Só Gileade tinha, nenhum outro lugar do mundo tinha. A igreja também é lugar de se curar feridas. A palavra de Deus é o bálsamo, é o remédio, é aquilo que cura, que traz alento, que cicatriza as feridas profundas, por mais que sejam. A igreja é o lugar certo. Se você veio aqui ferido hoje, Jesus tem bálsamo para derramar na sua vida, curar suas feridas e fazer você sair daqui feliz. Lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 8, a partir do versículo 20 até o 23, a Bíblia trata sobre isso. E acho que é o 22 ou 23, diz assim: acaso não há bálsamo em Gileade? Acaso não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Então a palavra de Deus tem que curar, irmãos. Se uma pessoa ouve a palavra de Deus, a Bíblia, a pregação, a exposição das Escrituras, e ela não é curada, eu estou falando de questões espirituais, questões do âmago da alma, significa que ela não está ouvindo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é remédio, a palavra de Deus é saúde para os ossos, a palavra de Deus traz alento, a palavra de Deus traz refrigério, a palavra de Deus levanta aquele que está caído, a palavra de Deus fortalece o fraco, e nesta noite saia daqui fortalecido pela palavra do Senhor. Olha aqui, ainda no verso 14, todas as árvores, incenso fala das orações, né? É só ler Apocalipse 5 e 8, fala das nossas orações, a oração dos crentes, dos cristãos, que sobem até o Senhor como cheiro suave. A igreja contemporânea ora muito pouco, a igreja contemporânea, ela é fraca porque ela ora pouco. Ela precisa orar mais, estar mais em comunhão com o Senhor, orar pela madrugada, orar pela manhã. A Bíblia diz orar sem cessar, constantemente estar ligado no Senhor,
buscando a sua paz. Você está lá trabalhando, liga o teu pensamento no Senhor, fale com Ele: Senhor, cuida da minha família, cuida da minha causa, cuida lá da minha casa, cuida dos meus negócios, cuida daquilo que eu não posso fazer, aonde a minha mão não alcança, aonde eu não posso alcançar, aonde a minha palavra não tem valor, mas o Senhor pode ir na minha frente e fazer aquilo que eu não posso fazer, aonde a minha caneta não tiver autoridade, que o Senhor possa ir na minha frente e assinar por mim. Isso aqui, irmãos, ore, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Foi a leitura oficial que nós lemos hoje no livro do profeta Isaías. Peça ao Senhor, ore, peça para Ele te livrar do mal, como Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Peça para Ele guardar a tua casa, para Ele preparar o pão de cada dia. Peça a Ele, faça a oração continuamente, porque o Senhor ouvirá a oração de um justo. Todas as principais especiarias. Você percebeu que não é qualquer tipo de especiaria que tem na casa do Senhor? Todas as principais. O que é algo principal? É como uma escolha, é como uma seletividade. Alguém vai escolher alguns atletas e vão dizer assim: não, eu quero aqueles lá, os principais. Alguém vai escolher frutas, eu quero essas aqui, as selecionadas, as principais. Quantos decibéis os irmãos acham que tem aí? Quantos? Muito, né? A igreja precisa, é obrigada, eu vou bater sempre nessa tecla aqui, a igreja é obrigada a suportar. Mas faz a igreja, experimentem a igreja fazer aqui, ó, fechar aqui, fazer um culto aqui fora, um pouco mais alto, para os irmãos verem se as autoridades não vêm aqui. Eu troco o meu nome. Aliás, eles foram rápidos para fechar a igreja na pandemia, muito rápidos, porque eles agem com 2 pesos e 2 medidas. Eles têm mais, a balança deles tem mais peso para a igreja. Olha aqui, irmãos, verso 15: uma fonte de jardins, uma fonte de águas vivas e córregos do Líbano. Você sabe o que são córregos do Líbano? São córregos que correm rápido, águas caudalosas, águas vivas, não estão paradas, como eu disse, porque a palavra de Deus, ela não fica parada, ela não volta vazia. Quando ela é proclamada, que ela é anunciada, ela vai viajando, e ela vai viajando até chegar aos corações. E a Bíblia diz, o profeta Isaías diz que como a chuva cai sobre a semente na terra e faz ela germinar, assim é a minha palavra, o Senhor diz, que não voltará vazia. A palavra de Deus, ela vai viajando como um rio, como córregos rápidos, e ela vai alcançando pessoas em todos os lugares, todas as raças, todos os continentes, todas as etnias. Não importa a cor da pessoa, não importa o caráter que a pessoa tem, não importa a condição socioeconômica, não importa o tipo de roupa que a pessoa está vestindo. Quando a palavra é proclamada e essa palavra acha guarida nos corações, as coisas acontecem, porque é a palavra de Deus. Glória a Deus. Então ele diz assim, como os córregos do Líbano, uma fonte de águas vivas. E aí no verso 16, ele diz: desperta-te, ó vento do norte, e vem vento do sul. 2 tipos de vento, né? Assopra sobre o meu jardim, para que destilem os seus aromas. Esses lugares onde tinham árvores aromáticas, de longe, quando o vento ele soprava, os viajantes sentiam. É muito forte. É como você chegar num local onde tem plantação de frutas, de uva, maçãs. Quando o vento ele vai soprando, aquele cheiro, aquele aroma suave, você sente de longe. E ele diz assim: para que destilem os seus aromas, desperta-te. Agora é que é ela falando, né? Que o meu amado, a noiva, é como a igreja falando com o seu noivo Cristo: entre em seu jardim, que o meu amado entre em seu jardim, como os seus frutos agradáveis. É um convite da igreja, convidando Jesus Cristo para entrar no meio dela, porque o Senhor, ele passa a revista no seu exército de guerra. Lá no livro do Apocalipse, a igreja de Laodiceia, Jesus estava para o lado de fora batendo na porta. Eles tinham trancado Jesus para o lado de fora.
o dono da igreja. Mas nesta noite, há um convite da igreja para que Jesus entre no meio da igreja, passeie aqui no meio da igreja, fale com a sua igreja, se revele para a sua igreja e revele a sua palavra para o nosso coração, para nós sairmos daqui renovados. Você acha que nós estamos em condição de convidar Jesus para entrar aqui? Esse vento que sopra aqui é o vento do Espírito Santo. Ele vem do norte e vem do sul. Lá no livro de Zacarias fala sobre isso. Então, irmãos, observem, para que destile os seus aromas, que o meu amado entre em seu jardim, porque o Senhor, irmãos, Ele vai observando a sua igreja, e Ele vai observando se ela tem frutos. Sabiam? E Ele diz que Ele é a videira verdadeira. E Ele diz que todo aquele que está ligado nele tem que produzir muito fruto. Se não tiver frutos, lembra daquela figueira que ele passou e não tinha fruto? Ele teve fome. Ele amaldiçoou aquela figueira, nunca mais deu fruto. Então aqui, quando Jesus passar pela nossa vida, pelas nossas atitudes, pelos nossos afazeres, pelo jeito que nós cultuamos, pela maneira que nós pregamos o evangelho, Ele vai perceber se tem fruto ou não. Ele vai observar. Ele é especialista nisso. E se não tiver, olha o que ele está dizendo. Ele busca frutos e tem que ser agradáveis. A palavra de Deus, ela produz frutos agradáveis. Frutos que transformam. Frutos que libertam. Frutos que dão esperança. Frutos que dão renovo. Frutos que trazem um alento, né, para as pessoas que estão precisando de um socorro rápido. A palavra de Deus tem tudo isso. E nesta noite aqui há um diálogo entre o noivo e a noiva, entre Jesus e a igreja e vice-versa. Você já falou com ele hoje? Você já pediu para ele fazer parte da sua vida? Para ele dirigir os teus passos? Dirigir a sua vida? Para ele ser o Senhor das tuas ações? Você já pediu para ele? Senhor, onde eu estiver, que o Senhor esteja comigo. Onde eu colocar minha mão, que o Senhor coloque. Quando eu for tomar as decisões, que o Senhor seja a minha lâmpada, para que eu possa tomar a decisão com clareza. Quando eu for fazer qualquer coisa, que o Senhor dê as diretrizes para que eu faça. Senhor, conduza a minha vida. Senhor, me dá a direção certa. Seja o farol para a minha embarcação. Você já falou para ele hoje? É isso que nós esperamos, irmão. A igreja é o jardim de Deus. Quando ele colhe uma flor, quando alguém morre, passa para a eternidade da igreja, Jesus colheu uma flor do seu jardim. Glória a Deus. Porque ele é o jardineiro, viu? Sabia que ele é o jardineiro que chora quando uma flor se perde? É por isso que ele ia lá no Éden visitar Adão, né, no jardim do Éden. E depois no Novo Testamento, a Bíblia diz que quando as mulheres foram levar especiarias ao sepulcro, quando elas chegaram lá, elas confundiram ele, que já estava ressuscitado, com o jardineiro. Isso não é coincidência. É porque ele é o jardineiro que passa a revista no seu jardim chamado igreja. O seu jardim protegido, o seu jardim fechado, protegido pela cerca viva, pelos anjos. E a Bíblia diz que ele dará ordem aos seus anjos, ao teu respeito, a respeito da igreja. Que nós possamos guardar essa palavra no coração, colocá-la em prática e saber que o Senhor é o nosso Deus, a nossa fortaleza e o nosso refúgio, bem presente na angústia. Podemos dizer amém? Amém. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Coloque-se de pé, por favor. Vamos orar.